A Suécia não é só um lugar frio, limpo e organizado. O país das loiras hipnotizantes, sim, mas também o país da calma, da ordem, da presença. Não é sobre mulheres loiras, é sobre o que elas despertam. É sobre aquilo que, dentro de você, ainda vibra quando uma mulher te observa como se você fosse um homem, e não um resto. Você vai descobrir que o luxo mais poderoso da Suécia não está nos carros, nem nas roupas, nem nas festas silenciosas em apartamentos escuros. Está na forma como o país permite que o homem envelheça com desejo, com potência e com respeito. Está na forma como as loiras hipnotizantes não precisam se exibir, porque o que elas oferecem não é espetáculo, é presença. Esse vídeo é para você que sente falta, mas não sabe exatamente do que. Para você que tem vergonha de admitir que ainda deseja, ainda sonha, ainda sente falta de ser olhado com fome, com ternura, com encantamento. É para você que sente que o Brasil te calou. É para você que ainda tem fogo, mas não tem onde acendê-lo. É difícil explicar com palavras o que acontece quando você desembarca na Suécia pela primeira vez. Não é só o frio que te atravessa. Lá, os olhares são diretos, mas sem agressividade. As mulheres não estão na defensiva, nem no ataque. Estão presentes. Caminham com postura firme, cabelos soltos, passos lentos. E quando te olham, olham mesmo. Sem medo, sem malícia, sem pressa. Um olhar que diz: eu te vi. E só isso, para um homem que passou a vida sendo ignorado, já é quase um renascimento. Na Suécia, o flerte não é um jogo de poder. É uma troca sutil de presença. É a dança dos gestos, dos sorrisos contidos, da curiosidade silenciosa. Não há gritaria, nem competição sexual. O corpo fala baixo, mas com uma clareza que desarma. A mulher sueca não precisa se expor. Ela sabe que a força dela está na serenidade, na forma como ela caminha, sabendo que é admirada. Mas não depende disso. E o mais estranho, o mais impactante, é que você começa a sentir algo que há muito tempo tinha esquecido: dignidade. Não aquela dignidade moral que te ensinaram na escola ou na igreja, mas a dignidade que nasce quando você é olhado como um homem inteiro. Um homem que ainda tem desejo, que ainda pode dar prazer, que ainda pode ser escolhido. Não por obrigação, mas por admiração. Ela não acelera o passo, ela não olha para os lados, como quem precisa se proteger. Ela caminha inteira, segura, solta, como se soubesse, desde sempre, que o mundo não vai desabar sobre ela. E talvez esse seja o primeiro choque de quem veio do Brasil. Na Suécia, a mulher não anda com medo. E isso muda tudo. Não muda só para ela, muda para você. Porque, pela primeira vez em muito tempo, você observa o feminino sem urgência, sem disputa, sem tensão. É como se o desejo se purificasse na presença de uma mulher que não se defende. Não há grito, não há ironia, não há necessidade de se provar. Ela não precisa berrar que é forte, porque já é. Ela não precisa convencer que merece respeito, porque já tem. E você, homem latino, percebe isso com o corpo inteiro. E algo dentro de você, que vivia em alerta, começa a relaxar. Aqui, o feminino não é uma performance, é uma presença. É uma mulher que não está em guerra com o masculino. E esse detalhe, que parece pequeno, é o que te desmonta por dentro. Porque você cresceu achando que precisava se defender de tudo. Você foi treinado a correr atrás, a disputar atenção, a conquistar no grito. Mas quando encontra uma mulher que está em paz com a própria energia, você percebe que o verdadeiro poder não precisa de barulho, nem de confronto. E aí surge uma pergunta que talvez você nunca tenha feito. Como seria o seu desejo sem medo? Como seria a sua virilidade sem precisar provar nada? As mulheres suecas carregam um mistério que não se revela fácil. Elas não se expõem como numa vitrine, não precisam disso para serem notadas. A beleza delas é discreta, quase silenciosa, como um segredo bem guardado que só alguns têm a sorte de descobrir. Não há exagero, não há ostentação. Há presença. A elegância que não grita. Elas andam pelas ruas com uma naturalidade
que desconcerta quem está acostumado ao frenesi do Brasil. Olham nos seus olhos, mas não como quem exige algo. Olham como quem percebe sua história, sua luta, sua dor, sem pressa, sem julgamento. É um tipo de feminilidade que muitos homens sentem falta aqui. Não aquela que impõe, nem que compete, mas aquela que respeita, que acolhe, que valoriza o masculino sem precisar diminuí-lo. O silêncio delas não é vazio. É um convite para que você se descubra, para que você aprenda a ouvir, para que você compreenda que o desejo não está na pressa, mas na paciência, na troca verdadeira. Muitos homens tentam entender essas mulheres com o olhar do Brasil, com pressa, cobrança, ansiedade, e falham, porque elas não se entregam ao primeiro sinal de força ou apelo. Elas esperam presença, estabilidade, autenticidade. E isso muda tudo. Porque não adianta querer impressionar. Não adianta tentar ser quem você não é. O que realmente chama a atenção é a postura calma, o olhar sincero, a confiança que não depende de palavras. Quando a escuridão envolve a Suécia, ela não traz apenas o frio e o silêncio das ruas vazias. Traz também uma atmosfera quase mágica, onde o tempo parece desacelerar. E o corpo lembra que ainda pode pulsar com desejo, mesmo depois dos 60. As noites suecas não são feitas de festas barulhentas ou multidões desesperadas por atenção. São encontros delicados, quase secretos, onde o toque ganha um significado novo, carregado de calma e intensidade. É como se cada gesto, cada olhar, tivesse espaço para respirar e para ser sentido. Lá, o erotismo amadurece em silêncio, longe da pressa e da vulgaridade que muitos homens conhecem tão bem no Brasil. O desejo não é uma explosão passageira. É uma chama que arde no compasso lento da experiência, da entrega sem pressa, do respeito mútuo. Homens que chegaram com o peso das frustrações, das solidões longas, encontram nesses encontros uma reconexão com a própria carne. Descobrem que o prazer não precisa ser ruidoso para ser profundo, que o toque suave, o abraço demorado e o olhar sincero podem reacender uma vontade que parecia perdida. Essas noites são também um espaço de transformação silenciosa, onde o homem brasileiro, acostumado a provar seu valor a todo instante, percebe que pode simplesmente ser, que pode ser desejado pelo que é e não pelo que finge ser, que o corpo, apesar do tempo, ainda é capaz de sentir, vibrar, se entregar. Existe uma ausência que você nem sempre consegue nomear. Um vazio que se instala no peito, na rotina, na maneira como o tempo passa sem cor nem sentido. Na Suécia, o que falta no Brasil aparece em silêncio, não como crítica, mas como um espelho que reflete o que você talvez evite olhar. Aqui no Brasil, o estímulo vem em excesso, barulho, pressa, competição. Mas falta o essencial, aquele olhar genuíno que reconhece sua presença. Aquele respeito silencioso que não precisa ser pedido. A falta de admiração verdadeira, que não se compra, não se finge, não se implora. Você sente isso todos os dias. O desencaixe, a frustração de ser invisível onde deveria ser visto, a solidão que não desaparece nem quando a casa está cheia, a falta de espaço para ser quem você é com todas as suas marcas e batalhas. A Suécia revela essa ferida com uma frieza que toca fundo, porque lá, mesmo com os desafios, existe uma ordem que protege o homem, um espaço que permite a ele reencontrar a dignidade perdida, a potência esquecida. Mas essa revelação também traz um convite silencioso. Mesmo que você não vá para lá, pode começar a mudar aqui. Pode buscar dentro de si o respeito que o mundo não deu. Pode resgatar a presença que foi soterrada pelo caos. O que falta não é só no lugar onde você vive. A Suécia é só uma metáfora, um espelho que mostra o que muitos desejam em silêncio. Um lugar onde o homem pode existir sem medo de ser descartado. Onde ele é visto, respeitado, admirado, não pelo que tem, mas pelo que é. Você pode até nunca pisar naquele chão gelado, mas a pergunta que fica é essa: o que em você ainda deseja ser visto? O que ainda quer ser reconhecido, valorizado, despertado? Essa resposta está dentro de você.
esperando para sair da sombra. Com fé, com coragem, com verdade, é possível resgatar a presença que o mundo te negou. Comente abaixo. O que você mais sente falta? Silêncio, desejo ou liberdade? Compartilhe seu pensamento. Aqui você não está sozinho. Deus abençoe quem encara essa luta todo dia. E lembre-se, a vida pode ser diferente, mesmo que o tempo pareça contar contra você. Mas é você quem decide até onde vai essa história.